Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a janela de transferências. Vocês gostaram do último vídeo aí, quando eu fiz um formato um pouco diferente, listando alguns nomes de jogadores que estavam tentando, que estão, na verdade, né, tentando dar a volta por cima e que mobilizaram, protagonizaram transferências no último dia da janela. Então hoje eu vou fazer mais um pacote para falar sobre alguns outros nomes que merecem atenção, que valem destaque, de níveis diferentes também, idades diferentes, mas hoje focando um pouco mais em jogadores jovens que também protagonizaram, né, fizeram parte de negociações no finalzinho da janela de transferências. Então a regra, entre aspas, acaba sendo essa. Eu tô pegando mais ali o último dia, penúltimo dia, janela de transferências bem no final, para falar sobre alguns jogadores jovens que mudam de clube e que vale a pena a gente ficar de olho, ainda que sejam faixas diferentes de idade e de protagonismo também. Hoje eu separei 5, vocês certamente vão lembrar de vários outros nomes, porque vários outros se transferiram mesmo na janela. Deixa aí embaixo nos comentários, falem aí o que vocês acham desses nomes que eu vou citar aqui, se vocês esperam alguma coisa deles, o que vocês esperam, e de outros nomes também, que eventualmente mereçam destaque também, até para falar talvez mais para frente. Agora já tem um tempinho que a janela se encerrou, mas claro que a gente vai ver muitos desses caras em ação, nada impede que mais para frente eu volte a falar sobre o tema especificamente. Alguns desse vídeo aqui mesmo, eu tenho certeza que em breve vão acabar gerando outros vídeos mais específicos para a gente abordar com um pouco mais de calma cada um desses, ou pelo menos alguns desses. Se inscreva aqui no canal então, se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo, deixa o comentário e vamos falar sobre esses 5 caras. Vou começar com o mais jovem da lista e que talvez seja, do ponto de vista de negócio, de aposta, o mais interessante deles. Tô falando de Jeremy Doku, atacante ponta do Anderlecht, jogador de muito destaque. E ao falar de Anderlecht, a gente já precisa lembrar sobre o nível de revelação de jogadores jovens do futebol belga já há algum tempo, nessa última década como um todo, né? E o Anderlecht é um desses clubes, um clube que forma, que exporta talentos. É verdade, a Bélgica não consegue segurar muitos dos seus principais jogadores já há algum tempo, mas tem abastecido e muito os seus países próximos ali na Europa, as principais ligas europeias. Hoje são vários os grandes jogadores em destaque nas ligas europeias, e o Jeremy Doku vai para a França, e ele vai jogar no Rennes. E aí tem um ponto muito legal, porque ele poderia sim, com 18 anos, né, um jogador muito jovem, ele poderia ir para, de repente, uma Premier League, uma Bundesliga, poderia, certamente poderia. Agora, ele vai para o Rennes, que vai jogar a Champions, que faz um bom começo de Ligue 1 na temporada também, 2020-2021. É um jogador pra gente prestar atenção, dando esse espaço, né, pro futebol francês, que também projeta muitos jogadores jovens de potencial, e essa é uma história que tem se repetido ao longo dos anos. Então, ele vai para um país que projeta muitos jogadores, para um campeonato propício para esse desenvolvimento e com um nível de exigência superior. Deixa o Anderlecht, onde ele já era um dos pilares, um jogador importantíssimo, fosse jogando pela ponta esquerda ou pela ponta direita, e vai agora jogar a Champions e dividir ainda espaço, o time, com outro jogador que é dos mais badalados em termos de projeção na janela de transferências, né? Não se transferiu agora, mas já é um nome comentado há algum tempo, que é o Camavinga, volante, meio campista. Eu cheguei a falar um pouco sobre o Rennes também, tem um vídeo sobre o sorteio da fase de grupos, né? O Rennes vai jogar a Champions. Então, do ponto de vista de projeção, ele vai para um campeonato ótimo para esse desenvolvimento, vai jogar a Champions e ainda vai dividir um time com outro jogador, até mais jovem do que ele, e que também tem essa expectativa muito alta. É uma das transferências mais legais do ponto de vista de ir ao mercado contratar um jogador jovem para ficar de olho. Um outro que eu vou citar aqui na sequência, já é um pouquinho mais velho, né, de 2000, tem 20 anos, Ryan Sessegnon. Teve uma aparição muito boa, principalmente na Championship, jogando pelo Fulham, né? No Tottenham não conseguiu espaço, não se firmou, então virou um jogador meio fora ali dos planos para entrar, e agora o Tottenham ainda se reforçou na janela de transferências para a lateral esquerda com o Reguilon, voltando a ter um lateral de perfil ofensivo nesse corredor esquerdo. O Sessegnon não estava pronto para isso, vai para o Hoffenheim. E aí acho que tem um casamento muito legal. Da mesma forma que eu falei sobre a Ligue 1 como um destino bom para jovens, é mais um jogador inglês indo para a Bundesliga. Isso tem acontecido muito nos últimos anos, a Bundesliga conseguindo desenvolver bem talentos ingleses. E o Sessegnon, embora tenha dado uma estagnada considerável desde que ele surgiu como um dos destaques da segunda divisão inglesa com o Fulham e não conseguiu dar esse salto na Premier League, ir para a Bundesliga pode ser bom pelo ambiente de desenvolvimento de jogadores jovens, ele está indo por empréstimo, e também por encaixe. Porque se a gente for olhar para o time do Sebastian Hoeneß, Hoffenheim joga com 3 zagueiros e 2 alas. E talvez ala seja a melhor função para o Sessegnon, que já jogou como meia aberto numa segunda linha, já jogou como lateral esquerdo também, mas ainda acho que ele está indefinido entre qual vai ser exatamente a função
que vai consolidar a carreira dele. Não que isso seja um problema, se a gente for pensar, o Bale foi um jogador que durante muito tempo gerava essa dúvida, vai ser lateral, vai ser meia, vai ser ponta, depois mudou completamente o perfil. O Sessegnon ainda está nessa fase de desenvolvimento para a gente saber exatamente o que vai virar. E no Hoffenheim ele pode encaixar na ala esquerda. O Hoffenheim tem o Kaderabek jogando muitas vezes como esse ala pelo lado esquerdo, o Kaderabek é um lateral direito de origem, então nada impede que o Kaderabek de um lado e Sessegnon do outro formem as alas. E aí, jogando nesse sistema, de repente ele pode se desenvolver, ter mais minutos. É um campeonato muito bom para esse perfil de jogador. O próximo da lista já é um pouco mais velho, eu tô falando do Federico Chiesa, e aí esse merecia até um vídeo por si só, eu só não gravei agora por enquanto, porque eu quero esperar para ver exatamente qual vai ser o encaixe dele no time da Juventus dentro das ideias do Pirlo. Eu cheguei a gravar um vídeo aqui sobre a estreia da Juventus no campeonato italiano, porque foi a primeira demonstração tática que a gente viu das ideias do Pirlo. No segundo jogo, depois a gente viu alguns conceitos parecidos também. Então é uma Juventus que vai tentando encaixar ainda dentro de um princípio de trabalho. Mas o Chiesa, o interessante aqui, né, ele tem 22 anos, ele é de 97, então faz 23 anos em breve, já não é tão jovem, principalmente se comparado ao Jeremy Doku que eu citei no início do vídeo, mas é um jogador que tem um potencial muito grande, que estava na cara que seria um dos alvos da janela de transferências, era destaque na Fiorentina, vinha jogando como ala pela direita na Fiorentina, esse é um ponto importante, porque um ponta como ele, né, é um jogador que poderia encaixar no ataque das equipes, mas se desenvolvendo para jogar como um ala, e na Fiorentina, por exemplo, a Fiorentina vinha jogando, aproximando os jogadores pelo lado esquerdo, né? Por exemplo, Biraghi, Castrovilli, Ribéry, iniciam as jogadas se aproximando pelo lado esquerdo, e a inversão encontra um corredor aberto para o ala chegar atacando o espaço. Esse ala que chega atacando o espaço vinha sendo justamente o Chiesa. Então, na Juventus, dentro dessa estrutura de saída de bola, de estrutura ofensiva de 3 zagueiros, sendo o Danilo um desses zagueiros, ou seja, o lateral em tese é um dos zagueiros no momento de construção com bola, o que empurra o lateral esquerdo para virar um ala, que vira um ponta praticamente. O Chiesa pode se encaixar como esse ala ofensivo pelo lado esquerdo, eventualmente, ou pode ser esse meia aberto pelo lado direito, como a gente já viu diferentes nomes sendo utilizados até aqui, por exemplo, o Kulusevski vem sendo aproveitado dessa forma. Existe a ideia de que esse meia aberto pela direita vai virar, porque se a gente for pensar um pouco mais à frente, o Dybala pode ser esse jogador partindo do corredor direito para trabalhar por dentro, já numa função diferente. O Chiesa seria mais para ocupar o corredor, então poderia complementar também fazendo essa meia direita, né? Atacando os espaços que o Dybala vai deixar aberto por sair do lado para dentro. Enfim, são composições diferentes, como são muitas as possibilidades táticas, por enquanto é mais uma curiosidade. Agora, em termos de oferecer qualidade, é um jogador que desperta essa expectativa e que se enquadra nesse perfil do vídeo e que segue os caminhos de outro cara que fez isso também, né? O Bernardeschi, que saiu da Fiorentina, foi pra Juventus. Esse acabou não conseguindo na Juventus virar essa estrela, esse jogador do enorme potencial que mostrava antes, chegou a entrar e sair do time, fez funções diferentes com o Sarri, com os diferentes treinadores que a gente viu aí na Juventus nesses últimos anos. Vamos ver se o Chiesa, primeiro, se o Bernardeschi consegue se recuperar também, e se o Chiesa explode para virar o que se espera dele. E os outros últimos dois, né? Também nessa faixa, primeiro um pouquinho mais jovem, o Guendouzi é de 99, jogador ainda muito jovem, com 21 anos, chegou a ter num primeiro momento no Arsenal um espaço, né, um perfil, um prestígio maior, como esse meio-campista talentoso, ainda irregular, ainda longe de estar pronto, oscilando dentro dos jogos, mas já mostrando uma qualidade e uma coragem também, uma atitude de um jogador que gosta de correr riscos, o que pode ser interessante, mas que precisa de desenvolvimento. Foi perdendo espaço, hoje já não era uma das principais opções no centro do campo. O Arsenal ainda contratou o Thomas Partey no final da janela de transferências, tem Ceballos, tem Xhaka nessa faixa do campo. O Guendouzi foi ficando um pouco para trás, mas no Hertha, de repente, ele pode recuperar um pouco esse espaço, esse prestígio, essa confiança para se desenvolver. E por último, Maxime Lopes, né, de 22 anos, que surgiu, é de 97, então também faz 23 ainda em 2020, também um pouquinho mais velho dentro dessa lista, mas foi um que surgiu com muito talento, acabou não conseguindo dar esse salto também. Só que agora vai para um time dos mais interessantes, que é o Sassuolo. Então no Sassuolo do De Zerbi, ele pode ser um desses meio-campistas de qualidade
que acabam encaixando exatamente no perfil de um time que gosta de trabalhar a bola, que tem muita paciência para iniciar e construir os seus ataques com a bola nos pés, uma das atrações do campeonato italiano, e é um jogador com qualidade técnica para se inserir nesse centro do campo da equipe do Sassuolo. Então acho que o casamento aí pode ser muito interessante. Era um jogador que já tinha perdido, ele já não tinha mais essa etiqueta, esse rótulo do jogador talentoso, jovem pra gente acompanhar. Ele foi perdendo um pouco disso ao longo dos anos, diferentemente de quando surgiu no Olympique de Marseille. Mas agora, acho que o contexto do Sassuolo pode resgatar um pouco disso e pode dar a ele boas companhias também. Talvez ele e Locatelli no centro do campo tenham uma parceria muito interessante pra gente ver essa bola avançando no território, além de ser um time dos mais legais de ver na Itália também. Enfim, eram esses os 5 nomes que eu tinha separado de jogadores jovens que se transferiram no final da janela de transferências, fosse transferência definitiva ou empréstimo, mas nomes pra gente prestar atenção aí na sequência da temporada. Um abraço pra todo mundo, se inscreva aí no canal, deixa a curtida no vídeo, ativa o sininho, deixa o seu comentário e até a próxima.